Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um encontro sobre o estudo da Sagrada Escritura. Vamos fazer primeiramente a nossa invocação ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meus queridos, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos das cartas protopaulinas, as cartas que tiveram autoria e que os estudos bíblicos nos mostram a autoria de São Paulo. Nós temos 3 cartas para trabalharmos nesse momento, que é a carta a Filemon, a carta aos Filipenses e a carta aos Romanos. Lembrando que Paulo ele traz em si toda uma teologia, uma cristologia voltada para o entendimento da graça de Deus manifestada na fé em Cristo. Uma fé que vai ser manifesta através das boas obras caritativas, ou seja, das obras que têm como base o amor, não é? O amor de Deus. Então, através de uma graça, vamos manifestar uma fé em Cristo, e essa fé em Cristo é concretizada através de um amor, não é? de uma atividade de obra diária, existencial, de amor ao outro, de amor verdadeiro, do amor ágape, né? Que se manifesta nessa ação diária. Nesse conceito, a gente tem a carta a Filemon, que na verdade poderia ser considerada, pela sua extensão e pelas suas estruturas, não necessariamente uma carta em si direcionada a uma pessoa, que é Filemon, um amigo de Paulo, né? E vai ser direcionada quase como um bilhete, não é? Pela questão voltada à base do entendimento, para que Filemon, né, é uma intercessão praticamente que São Paulo faz a Filemon para que ele aceite o retorno do seu escravo Onésimo, né? Então, São Paulo ele traz, né, escreve de próprio punho para Filemon para que ele haja, não é, segundo esse amor ágape distribuído para o próximo, e que conceda esse retorno, não é, de Onésimo para a sua convivência. E certo da recepção dessa carta a Filemon, ele escreve todo esse processo. Então é uma carta interessante, voltada para a praticidade, para a prática desse amor fraternal, né? Desse amor de irmãos, entendendo que nós somos todos irmãos quando estamos unidos em Cristo, né? E vivemos uma vida real pela ação do Espírito Santo, uma vida real de amor, de comunidade, quando estamos, pela ação do Espírito Santo, desenvolvendo uma vida com Cristo. Nesse conceito é que vai se dar a carta de Filemon. Uma outra carta também que agrega um conceito importante é a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses possivelmente foi uma carta que destaca alguns pontos importantes. Estudiosos da Bíblia
tentam relacionar que, na verdade, seria também o conjunto de vários bilhetes, né, que Paulo envia para a comunidade de Filipos, e a comunidade guarda essa carta, esses bilhetes, e constitui um único material, né? Geralmente há tendência dos estudiosos a considerarem que foram 3 bilhetes, e desses 3 bilhetes a comunidade guardou, né, esses bilhetes exatamente em memória de Paulo, em um único texto, né, em um único material que ficou conhecido no final, numa redação final, como a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses traz um destaque maior, porque a carta ela traz dentro da sua dinâmica, né, um hino que é chamado o hino cristológico. Então é dentro da dinâmica da carta aos Filipenses, nós temos como destaque maior esse hino cristológico, que é exatamente um gênero, não é, que comemora e que faz com que a comunidade exaltasse a Cristo. E aí eu vou me permitir fazer uma leitura desse hino cristológico, né, que vai exatamente trazer toda a razão da carta, ou seja, o principal da carta é exatamente o hino cristológico. Estou tendo dificuldade só para abrir a Bíblia aqui rapidinho, mas se vocês me permitirem, só para a gente fazer essa leitura de um hino que traz talvez uma das referências a Cristo, não é mais da igreja primitiva, mas que perpassa também pelo ensinamento, né, de São Paulo. Então, é a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, né, que seria a ideia de Cristo, o servo de Deus. Então, embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhantes. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, obedecendo até a morte humilhante numa cruz. Por isso Deus exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime e elevado muito acima de outro nome, para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho, seja nos céus, seja na terra ou nos abismos, e toda língua reconheça, confessando para a glória de Deus Pai o seu louvor. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é um tema paulino muito importante da kenosis, né? Da condição de um Deus que, por amor ao seu povo, humilha-se no sentido de que se despe de toda a sua condição divina e assume uma condição humana. E Cristo, ao assumir essa condição humana, torna-se então exaltado por Deus, pois, por amor à humanidade, Cristo assume a condição humana, tem uma morte humilhante na cruz, mas que essa morte é o momento mais glorioso, como
segue a comunidade de João dos Evangelhos, é o momento da glória de Deus, né? E que Cristo, né, manifesta o verdadeiro amor de Deus nesse processo glorioso. E a partir desse processo na morte, todos nós temos que também, morrendo em Cristo, teremos também a nossa ressurreição e a possibilidade da nossa glorificação na pessoa de Jesus Cristo, na presença de nosso Deus Pai. Então, é um relato de uma cristologia extremamente antiga, mas que relata a nossa fé até os dias de hoje. Então, a carta aos Filipenses nos traz essa proximidade com a cristologia iniciante, né, da nossa igreja, mas que perdura durante todos esses anos e anos, carregados pela tradição da nossa Santa Igreja. E chegamos à carta aos Romanos, né? A carta aos Romanos, ela se encontra localizada logo, né, dentro do corpo paulino, logo após os Atos dos Apóstolos, né? É a carta considerada pela nossa estrutura bíblica, talvez a carta mais importante de São Paulo, tanto pela sua questão de volume, né, de extensão, de comprimento, né, como também é uma das cartas que ela traz, né, uma forma de teologia de São Paulo quase que de forma definitiva, né? Ou seja, é como se São Paulo, e alguns vão considerar a carta de São Paulo como se fosse o grande evangelho, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Paulo. Evangelho no sentido de entendimento, de trazer para nós toda a dimensão da palavra viva de Deus na pessoa do Cristo ressuscitado, e que esse contato com o Cristo ressuscitado modifica, né, todo o sentido do nosso ser, modifica todo o sentido da nossa existência, e traz a plenitude da verdade, traz a plenitude da lei, traz a plenitude do significado de estarmos aqui no mundo. Então, a carta aos Romanos, ela traz, né, todo um processo de ensinamento, de todo um processo cristológico, mas acima também traz uma teologia de como deve ser o nosso agir no mundo, o nosso estar no mundo, que não tem sentido se não formos, né, agentes no mundo da ação do Espírito Santo, e que através de uma comunidade, de um reconhecimento nosso de povo de Deus, né, vivermos em unidade, constituindo o corpo de Cristo, e percebermos que, na verdade, nós devemos ter uma vida com Cristo e em Cristo, de termos uma vida que, imitando São Paulo, possamos ter a consciência de que, por ação do Espírito Santo, não somos nós que vivemos,
mas é Cristo que vive em nós. A carta a São Paulo, aos Romanos, ela é direcionada, né, para a comunidade de Roma, né, uma comunidade que São Paulo escreve ainda antes de chegar a Roma para o período seu, né, de preso, mas que ele já encaminha essa carta em vista do encontro com essa comunidade, né? Uma comunidade relativamente, comparado às outras grandes cidades do Império Romano, é uma comunidade relativamente grande, né? Devendo ter aí em torno de uns 300, 400 pessoas, né? Em várias subdivisões de comunidades menores, em torno de 8 comunidades em toda a cidade de Roma. Então, a igreja, a eclésia de Roma, ela tinha um certo quantitativo, tem uma unidade, né, formada por cristãos, né, de um mundo helenístico, mas também que traz ainda dentro de si esses judeus cristãos, né? E dentro dessa realidade, Paulo também escreve a carta aos Romanos na expectativa também ainda de que o Evangelho, né, a palavra, conseguisse chegar ainda a lugares mais distantes, como a Espanha, né, que foi um dos grandes desejos de caminhada de São Paulo, né. A carta aos Romanos, ela descreve essa realidade, né, de uma igreja, de uma comunidade que vive em uma cidade, né, politeísta, uma cidade que exige, né, do seu povo o culto, né, a César, né, que era comum, né, dentro da dimensão do Império Romano, e que ainda havia, nessa época da Carta aos Romanos, essa unidade com o judaísmo, né? Se bem que é anacrônico, ou seja, não é adequado a gente definir ainda a ideia de judaísmo, porque o próprio cristianismo primitivo estava integrado ainda dentro, né, dessa dimensão e ainda tinha essa estrutura mesclada, né, em termos de tempo, né? Então estamos aqui falando mais ou menos de um período por volta mais ou menos do final da década de 50, né? Então 57, 58, 60, então é mais ou menos uma carta direcionada para esse período. Então é muito anterior à realidade dos evangelhos, né? Então a gente começa a perceber que os evangelhos eles vão apresentar essa distinção mais forte entre os judeus cristãos, né, e os cristãos helenísticos, ou seja, os que advêm do paganismo, vamos dizer assim, né? Então, a carta aos Romanos ela é um pouco anterior a essa dimensão. Ela passa, né, toda uma informação teológica de São Paulo que vai também ser marcadamente observada nos evangelhos, né? Assim, de alguma forma, a ideia, né, da teologia de São Paulo, da cristologia de São Paulo, ela vai iluminar e vai também influenciar muito também do processo de construção dos evangelhos, né? Que
vão ter uma realidade já distinta ou marcadamente distinta, que se inicia, né, com os evangelhos de Mateus, Lucas, mas que chega à sua separação definitiva, né, no evangelho de João. Então, a carta aos Romanos ela traz essa dimensão muito ampla, né, de importância, traz um alcance, né, que procura dar uma informação a toda essa grande igreja de Cristo que vai se constituindo. E em termos de gênero literário, estilo, forma literária da carta, nós vamos ter uma variedade de estilos de gêneros literários na carta aos Romanos. Vamos ter gêneros ínicos, né? Um gênero ínico, ou seja, vamos ter hinos, né? Também, por exemplo, como vamos encontrar na carta, no capítulo 8, 31 e 39, uma estrutura de hino, ou seja, uma estrutura que... E os hinos têm essa característica bonita, né, de serem recitados, e como os hinos e as músicas, de uma forma geral, de serem guardados, de serem agregados, memorizados em nossa mente e em nosso coração. Então, o capítulo 8, versículo 31 a 39, é uma escrita de gênero ínico, ou seja, tem um hino ali presente. Temos do capítulo 11, versículo 33 a 36, e o capítulo 16, versículo 25 a 27. Né? Também existe, dentro da carta aos Romanos, o gênero homilético. Não é? Então, essa caracterização, por exemplo, que vamos encontrar no capítulo 6, é exatamente uma homilia batismal. Né? Então, partindo desse rito sacramental, né, da iniciação cristã, ou seja, da importância do batismo, né, dentro da necessidade para pertença e para o início de um processo de contínua transformação, né, de mentalidade, de metanoia, né, que entendamos como um processo de conversão, né, de mudança de mentalidade, de agir no mundo. Então, esse capítulo 6 ele traz essa informação homilética sobre o batismo e essa necessidade de mudança que mostra as exigências necessárias para termos uma vida cristã. Pois, pela graça, nós vamos e recebemos a justificação. Né? A graça, ela não temos mérito em recebê-la. Ela é um dom, um presente de Deus para a humanidade. Mas a graça, ela vai nos dar uma situação importante, né, de necessidade de permanência na graça também. E nesse capítulo 6, São Paulo ele faz essa homilia, né, esse ensinamento, essa pregação da necessidade também do batismo e de recebermos o dom do Espírito Santo. E a partir daí de mudarmos a nossa vida, a nossa forma de viver aqui no dia a dia, nas relações minhas com o meu irmão, nas relações minhas com o meu Deus, ou seja, nas relações da minha existência no aqui e no agora. Que essas relações sejam sempre manifestações da fé em Cristo e que eu possa, através dessa fé em Cristo manifestada no meu agir, né, nas minhas obras, né, para com
os outros, que essa possa ser uma dimensão de mudança da minha vida, que simboliza esse processo de metanoia, esse processo de mudança de mentalidade, né? Também é muito característico em Romanos uma abundante, uma efusão muito forte de raciocínio, de uma escrita, de um raciocínio lógico, né? Ele vai ter um raciocínio lógico que traz uma realidade de São Paulo muito interessante, né? A de São Paulo enquanto rabino, vamos dizer, né? Da sua possibilidade de entendimento das Escrituras e da sua capacidade de realizar uma midrash, né? Então, São Paulo, lembremos, ele teve estudo, né, rabínico, ele teve estudo das Escrituras enquanto fariseu, mas um fariseu que teve estudos. E na carta aos Romanos, São Paulo deixa transparecer muito desse processo dinâmico, né, de raciocínio da realidade rabínica, né, que existia, né, e existe, porque se formos ver até nos exemplos dos evangelhos, que é bem posterior, não é? Há sempre um tema, e esse tema ele vai ser argumentado, né? Então, vamos ter prós, vamos ter contras, né? Talvez no nosso raciocínio mais grego, poderíamos pensar que teremos aí uma dinâmica de uma tese, né? De uma antítese, para chegarmos a uma síntese, né? Dentro de um raciocínio filosófico. Então, há uma forma de pensar e de argumentar também no conceito judeu, né? No conceito dos rabinos, né? No conceito da Mishnah. Então, temos a lei, temos a Torá escrita, então vamos apresentar, né, um raciocínio sobre a dimensão da Torá escrita e da Torá oral. E como podemos escrever essas dimensões é um processo que vamos adentrar de entender o significado das palavras além das palavras. Isso é uma hermenêutica rabínica chamada de Mishnah, né? E temos alguns exemplos disso, por exemplo, no capítulo 3, do versículo 4 ao 20, do capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 23, do capítulo 9, né, versículo 6, capítulo 11, versículo 10, capítulo 12, versículos 16 a 20. Então, são formas, né, dessa dinâmica, né, característica muito desse judeu que era também Paulo, né? Mas é interessante como Paulo ele é um sábio detentor do Antigo Testamento, né? E como ele consegue articular, né, trazendo essas informações do Antigo Testamento para uma nova abordagem, um novo entendimento. E aí é que vamos destacar alguns pontos significativos nessa abordagem mais à frente, né? Mas principalmente nessa dinâmica sobre a lei, sobre a graça, sobre as obras, sobre a justificação. Então, Paulo não separa-se, né, da Tanakh, né? Não separa da lei dos profetas, né? Ele, na verdade, ele dá um entendimento adequado. E o mais bonito da vida de São Paulo é que esse entendimento das Escrituras, não é? Que existia até então, não tinha Novo Testamento ainda, não é? Se faz exatamente do seu encontro
com Cristo ressuscitado. Então, através desse encontro com Cristo ressuscitado, que o possibilita e o habilita a ser também chamado apóstolo, ele, através da ação do Espírito Santo de Deus, ele faz as suas Mishnah. E a Mishnah adequada tendo como ponto principal a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E existe também dentro dessa dinâmica, né, da carta, existe também algumas exortações, né, em aspectos morais, algumas explicações, né, que vai se dando a essas dimensões. Então, vamos ver isso de uma forma na trama, como são ajustados os capítulos 12 ao capítulo 15. Então, percebemos essa dinâmica. E existe um destaque também inicial nessa carta de São Paulo aos Romanos, é a caracterização do emprego, né, sistemático da diatribe. E aí o que seria essa diatribe, né? A diatribe ele é um gênero literário que ele consiste em apresentar, né, no texto um diálogo, né, entre o autor do texto e um interlocutor fictício, ou seja, uma diatribe é um gênero literário que consiste em dialogar com um interlocutor fictício na dimensão de, né, transmitir. Esse interlocutor ele pede explicações, né, ou apresenta objeções, e isso tudo vai ser respondido pelo autor do escrito da carta, né, ou seja, por São Paulo, e como se esse interlocutor estivesse presente. Então, isso são as várias caracterizações dos estilos, do gênero literário e das formas literárias com que a carta aos Romanos ela é construída, né? A carta aos Romanos ela tem também uma teologia que apresenta uma afinidade com a carta aos Gálatas, né? Então, é interessante, já que nós estudamos, né, a carta aos Gálatas no encontro passado, e espero que todos também já tenham lido, ela traz alguns temas de conexão muito interessantes. Por exemplo, sobre a natureza do Evangelho, né, desse poder transformador na vida das pessoas, quando do encontro com Cristo, né, com a palavra personificada, né, a palavra encarnada, como diz São João, né. Há também uma proximidade com relação à reabilitação pela fé, né, em Cristo ressuscitado. Então, há essa importância, né, de termos essa percepção da necessidade dessa fé. E aí a dimensão da fé ela vai nessa possibilidade de crer, né, de crer verdadeiramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, essa reabilitação, que vamos mais ou menos entender um pouco como essa justificação, nos torna pessoas justificadas e nos torna pessoas justas. E a pessoa justa manifesta a justiça recebida através de ações, né,
de ações, não ações frias, como São Paulo argumenta, né? Que não pelas obras da lei, lembra? Então, as obras da lei vão ser necessariamente obras exteriorizadas, perceptíveis externamente, que fazemos em um cumprimento étnico, né? Ou seja, todo judeu deveria fazer o Shabbat Shalom, né? Ou seja, o Shabbat, que é o sábado. Então, a ideia, né, de ofertar o sábado a Deus e de não fazer mais nada. E essa luminosidade de São Paulo, esse entendimento de São Paulo, nós vamos ver essa dinâmica, né, essa iluminação nos evangelhos, né? Pois Cristo, na sua vida, manifesta que o sábado, não é? Como todos os dias, mas o sábado principalmente, ele foi feito para um homem, não o homem para o sábado, não é? Então a ideia de uma ressignificação, de um verdadeiro entendimento da Mishnah. Outro aspecto das obras da lei que Paulo traz, né, da Torá e que deve ser melhor compreendida com relação às questões também étnicas, características do judeu, com relação às questões alimentares, né? E esse relato ele é muito focado aqui, mas também Lucas, nos Atos dos Apóstolos, lembram? Também aborda muito e traz para a gente e nos mostra novamente essa importância de entendermos o verdadeiro significado, né, da importância de entendermos que não é o tipo de alimento que nos coloca, que nos justifica, né, e a alimentação ou não desse tipo de alimento que irá fazer com que sejamos verdadeiramente justificados justificados. E também com relação à circuncisão, né? Então a circuncisão, ela serviu como um processo pedagógico para Paulo em um determinado momento, mas que com a plenitude do Evangelho, com a plenitude da revelação de Deus, com o Cristo ressuscitado, a marca de união, né? E a marca de união com Cristo e a marca que nos caracteriza como sendo povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Deus, não é mais um sinal da aliança antiga, né? Que seria a circuncisão, mas sim da mudança do nosso coração pela ação do Espírito Santo, pela fé em Cristo, pelo nosso agir no mundo com Cristo e em Cristo. Então, os três elementos das obras da lei que São Paulo critica, né? Ou melhor dizendo, São Paulo traz a compreensão real que, na verdade, as obras da lei, nesse caso, eram situações xenofóbicas, né? Ou seja, eram formas de que, para os judeus, né, cristãos, era a necessidade de que, para sermos e aceitarmos Cristo e a justificação pela graça, isso deveria ser também necessário pela adequação ou pela adesão a nos tornarmos judeus. E São Paulo, tanto em Gálatas como em Romanos, ele nos coloca a universalidade da justificação.
que a graça de Deus é para a humanidade. A pertença a sermos povo de Deus é dado pela graça de forma universal, independente da nossa etnia. E isso é o que nos possibilitou, por exemplo, sermos hoje também povo de Deus, não é? Porque senão teríamos todos que nos tornarmos judeus para aí recebermos a graça. E o ensinamento de São Paulo não é assim. E o mais interessante é que essa teologia ela é entendida na sua plenitude com Cristo ressuscitado. Entretanto, São Paulo traz brilhantemente, de forma muito bonita e inteligente, essas verdades que já se encontravam também no Antigo Testamento. E que o problema se encontrava na Mishnah dos judeus, ou seja, era o problema de como os judeus não compreendiam verdadeiramente a lei. Não compreendiam verdadeiramente o processo pedagógico que se encontrava na Torá. E que a lei chega verdadeiramente na sua compreensão máxima com a revelação plena de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então é essa a dinâmica. E, infelizmente, dois aspectos de uma leitura enviesada, de uma leitura inadequada, né, como podemos perceber em situações de outras, manifestas em outras comunidades eclesiais ou certas seitas, né, heréticas, é a leitura inadequada de irmos ao texto bíblico sem a devida orientação, como também irmos ao texto bíblico procurando trechos ou pontos que reforcem aquilo que eu tenho como ideologia. Então, Romanos ele vai ser mal interpretado por alguma dessas comunidades heréticas como sendo uma ideia de uma eleição, né, de Deus, onde Deus já elege o seu povo muito mesmo antes desse povo nascer, né, de existir, como também já condena também aqueles que irão para o inferno, né? Esse é um princípio ideológico de algumas seitas chamado de dupla eleição, e que a carta de São Paulo não quer dizer verdadeiramente isso, né? Como talvez outros tenham pensado, a título, por exemplo, de Calvino e outros protestantes, né? São Paulo ele coloca, né, que a graça é universal. São Paulo coloca que a graça ela vem, né, São Paulo coloca a importância, né, do batismo, né, desse batismo, de recebermos os dons do Espírito Santo e a graça santificante. Desse processo, vamos ter a necessidade da fé em Cristo, e que essa fé em Cristo ela é manifesta pelas boas obras, né? E que São Paulo critica, não são as boas obras em si, porque quando eu vivo uma vida com fé em Cristo, eu vivo uma vida com Cristo e em Cristo. E ao viver dessa forma, vivendo em comunidade, o meu agir é um agir com Cristo e em Cristo, para Cristo. Então, o meu agir, as minhas obras,
O meu fazer é uma obra, é um agir no amor. E São Paulo diz que devemos ter uma vida que seja uma vida cristã, que tenhamos a consciência de uma vida cristã concebida como participação na morte e ressurreição de Cristo. E nesse aspecto nos tornemos em comunidade, corpo de Cristo. E desta forma possamos ser no mundo Cristo. E que por ação do Espírito Santo nós vamos também nos transformando em Cristo. A partir daí, agregados ao corpo de Cristo, podemos verdadeiramente viver uma vida de justificação, onde seremos pessoas justas, como era exigência e solicitado e nos pedido também no Antigo Testamento. Então, São Paulo ele traz uma iluminação ao Antigo Testamento e nessas similaridades, tanto em relação à carta aos Gálatas, quanto à carta aos Romanos, né? Então, a reabilitação pela fé em Cristo, né? O dikaio, né? O verbo que vem de ser justificado, e dikaiosine, né? Que é a justificação. É a possibilidade de vivermos uma vida justa e de sermos justos, né? Então, essa ideia de justificar é a ideia de que nós fomos, né, pela graça de Deus, nós passamos, e isso é muito bonito, para um estado, né? Saímos de um estado de morte, um estado do Adão, né? Da humanidade corrompida, para um estado da graça, para um estado de Cristo, né? Para um estado de vivermos pela graça do Espírito Santo. São Paulo nos coloca que a graça, a fé em Cristo e a realização das obras de amor nos tira de um estado do pecado, de um estado de morte do antigo Adão, para um estado do novo Adão, para um estado de vida, para um estado de graça, para um estado de sermos e termos em nós Cristo. Sermos corpo de Cristo. Pois é muito interessante para São Paulo que a forma, né, a possibilidade de vivermos uma vida cristã, ela só se faz possível verdadeiramente, em sua amplitude máxima, se formos uma vida uma vida vivida pela ação do Espírito Santo em nós. E dessa forma, vivermos para o outro, ou seja, em comunidade. Então, uma vida cristã, uma vida justificada, uma vida de justiça, é a possibilidade de vivermos pela ação do Espírito Santo com Cristo, em Cristo e agindo para Cristo em comunidade. Isso quer dizer que a salvação vem de forma individual, mas ela é manifesta e ela vai se fortalecendo e ela vai nos dando essa possibilidade ainda mais se for vivenciada e vivida em comunidade. Por isso, São Paulo faz uma Mishnah brilhante do primeiro versículo da Bíblia. Não sei se ainda se lembra, a gente fez um pouco dessa leitura, que o primeiro versículo da Bíblia é Bereshit
bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, seria mais ou menos que, em princípio, criou Deus os céus e a terra. E Bereshit, não é? Para quem é mais estudioso do hebraico, mas aqui é só para fazer uma alusão da beleza da Mishnah de São Paulo, como ele se utiliza do Antigo Testamento, da Torá, para nos trazer a iluminação que ele conseguiu através do encontro com Cristo e movido numa metanoia pela ação do Espírito Santo. Então ele coloca Bereshit, não é? E esse B é uma preposição, não é? Areshit significa princípio, mas significa principal, significa capitão, né? Significa uma pessoa importante, né? Mas vem de Orosh, né? O mesmo radical de Orosh, que significa cabeça. Então, São Paulo ele entende que essa preposição B vai ser em, pode ser em, então poderíamos dizer em princípio. Pode ser com, então com princípio. Não é? E pode ser para, então para o princípio. Mas aí a dimensão do princípio, podemos entender esse princípio como o principal. E quem é o principal? É a cabeça. Então, devemos viver uma vida. E quem é a cabeça? Né? Cristo. E quem é o corpo? A igreja. E São Paulo faz essa dimensão de que tudo foi feito nele, com ele e para ele. Então, tudo foi feito para, né, em cabeça, para a cabeça ou com a cabeça e com a cabeça. E é isso que a nossa igreja entende até os dias de hoje, né? Que tudo foi feito para Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, como corpo de Cristo, São Paulo nos ensina que devemos viver uma vida criativa, viver uma vida unidos uns aos outros, como irmãos, filhos de Deus no Filho. Né? Somos filhos no Filho de Deus, unidos, formando o verdadeiro corpo de Cristo e tendo uma vida, né, em Cristo, com Cristo e para Cristo. E isso é uma dimensão muito importante de que a importância, né, que se dá a essa dimensão de povo de Deus. Né? E, infelizmente, muitos não entenderam bem essa parte da carta. Né? Mas, enfim, vamos agora a uma parte mais técnica, porque a carta aos Romanos ela pode ser subdividida em 3 grandes partes. Né? Do capítulo 1, versículo de 1 a 15, vamos ter uma introdução da carta. Podemos ter dividido em 2 partes centrais, né? Uma parte inicial, que é a parte doutrinária, né? Que São Paulo ensina esse processo doutrinário, que vai do capítulo 1, versículo 16, ao capítulo 11, versículo 36, toda a teologia de São Paulo sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Na segunda parte, nós temos que vai do capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 15, versículo 12, né? Que é toda a parte da exortação, né? Onde São Paulo nos ensina e nos traz toda a dimensão ética da identidade cristã, né? Ou seja, de como vivenciar verdadeiramente a nossa
concepção de filhos de Deus, povo de Deus, que tem um Deus que está com ele, que está dentro dele. São João, no seu evangelho, diz que a carne, o verbo, se fez carne, né? E veio armar tenda em nós. E o que seria armar tenda? É uma alusão ao tabernáculo, né? Então, São João usa uma dimensão ética de que nós entendemos que a palavra se fez carne e veio habitar, né, em nós. Então, entre nós, o grego dá essa possibilidade, entre, no sentido de comunidade, mas também dá a dimensão preposicional que existe no grego original, de em, que é isso que São Paulo aborda, né? A carne, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós e em nós. São Paulo faz uma Mishnah belíssima sobre isso, e quando estamos, né, com Cristo e vivendo em Cristo, nós temos um agir diferente, né? E é esse agir diferente, é esse ser diferente em Cristo que nos traz verdadeiramente a justificação, a santificação, ser santo, né? Então, uma vida cristã é um chamado a sermos santos. E agora, São Paulo nos esclarece que a possibilidade de sermos santos só se dá se vivermos uma vida agitada, uma vida movida pela ação do Espírito Santo, que faz com que possamos viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. Essa é uma dimensão ética muito importante e interessante de São Paulo. E por fim, temos um texto de conclusão, que vai do capítulo 15, versículo 13, ao capítulo 16, versículo 27. Né? Então, para fecharmos essa ideia, que é uma carta belíssima, a carta aos Romanos, praticamente recomendado demais que todos nós católicos façamos a leitura dessa carta aos Gálatas, mas carta aos Romanos é muito importante para que nós possamos beber, né, da teologia refinada, né, pensada, trabalhada de São Paulo e compreendermos o espírito, né, da nossa Igreja Católica, compreendermos o espírito, né, da Igreja de Cristo. Então, finalizando e resumindo um pouco, né, essa carta, que é belíssima, nós vamos ter que, primeiro ponto, né, o Evangelho é universal, é para todos. A universalidade do Evangelho. Isso guiou a vida de São Paulo para sempre, sempre, né? Foi a sua grande vocação, né? Ele até, né, nas cartas que a gente comentou aos Filipenses, ele pede que a gente o imite, né? Então, vamos imitar São Paulo nessa perspectiva, né, de conduzirmos o Evangelho, de conduzirmos a palavra, né, de levarmos Cristo para toda a humanidade. Uma outra dimensão é a dimensão da graça, né? São Paulo é o apóstolo da graça, né? A graça de Deus, né,
em favor do ser humano, que é dada como dom, presente de um Deus que nos ama. É um presente de amor que é dado para o ser humano. Que, através da graça, nós superamos o pecado. Superamos a morte. Nós superamos a lei rígida, fria e as normas que excluíam os outros, que imputavam exigências que não importavam ou não importam verdadeiramente para a nossa justificação. Que recebemos a graça de participarmos de uma nova criação, de uma nova vida em Cristo. E isso é o sentido da vida cristã. Vivermos uma vida em Cristo. Vivermos uma vida não de aparências. Vivermos uma vida sempre movida pela ação do Espírito Santo e que os outros possam reconhecer em nós Cristo. Possam usufruir de receber um benefício, uma ação, um conforto, uma palavra de Cristo. Pois como vivendo essa nova vida em Cristo, que possamos, enquanto cristãos e enquanto igreja de Cristo, manifestarmos Cristo no mundo. A ideia da salvação, que ela é ofertada aos judeus, mas que Deus, na sua superioridade, pode ofertá-la a todos. A os gentios, a toda a humanidade. E que, através de uma vida movida pelo Espírito Santo, receptores da graça santificante, vivendo nessa certeza da fé em Cristo, e que ela seja, uma vida, que tenhamos uma vida cristã centrada no amor agápico, no amor de Cristo, no amor de Deus. E aí é importante a gente lembra do hino ao amor de Coríntios. Então é uma boa leitura para a gente entender essa importância, de vivermos como centro de nossa vida cristã o amor agápico, esse amor verdadeiramente que nos foi apresentado por Jesus Cristo, esse amor de Deus. E essa ideia, de que viver uma vida cristã é viver uma vida para o outro. É viver uma vida para Deus. É viver uma vida manifestando sempre, no meu existir, no meu dia a dia, o amor de Deus para a humanidade. Que todas as nossas ações sejam possibilidades de manifestarmos sempre esse amor de Deus que se torna presente em nós, que abunda o nosso coração e que transborda chegando aos outros. Que o nosso viver, como eu digo para as minhas meninas,
que o nosso viver seja sempre a possibilidade de permitir ao outro, nosso próximo, a presença de Cristo em nós, em tudo. Seja desde uma brincadeirinha, seja compartilhando um alimento, um lanchinho, um brinquedo, seja numa palavra de incentivo, numa palavra de conforto, quando nos deparamos com pessoas doentes ou em situações muito precárias, seja quando a gente abraça o próximo, seja um ato de amor quando a gente faz uma caridade financeira, ou quando a gente dá um prato de comida, ou a gente veste ou doa vestimentas, que tudo isso seja manifesto o amor nosso, por Jesus Cristo, por Deus, e que seja manifesto esse amor de Deus em nós. Que tudo na nossa vida, desde a oraçãozinha que a gente faz para dormir, até a oraçãozinha que a gente faz para acordar, quando vamos dar a bênção para um filho, para uma filha, para um amigo, quando vamos à missa, quando comungamos, quando vamos nos confessar, quando vivemos uma vida sacramental, quando vivemos uma liturgia, que tudo isso não nos seja obrigado, que tudo isso não nos seja obrigatório, nem tampouco pesado, não nos seja um fardo, mas nos seja a possibilidade de mostrarmos verdadeiramente o amor de Deus que há dentro de nós. E que todas essas ações e todas essas obras sejam, na verdade, fruto do amor de Deus em nós e que é reflexo nosso na capacidade de amar aos outros, ao próximo, à nossa igreja, ao nosso Deus. Carta aos Romanos e as cartas de São Paulo, as protocartas paulinas, nos ensinam e nos trazem um aprendizado muito próximo, do início do cristianismo. E o mais bonito é percebermos que nesses 2000 anos o ensinamento continua o mesmo, pela nossa Sagrada Igreja, pela nossa Santa Igreja, pela nossa tradição apostólica. E isso devemos agradecer principalmente a Deus, ao Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao exemplo maior daquela que é a sede de toda essa sabedoria, que é a sede da sabedoria, Nossa Senhora. E eu acho que vocês percebem que eu tenho um certo ou um grande apreço a Nossa Senhora, porque eu comento com minhas meninas de forma mais adequada à idade delas, dizendo que a nossa igreja é muito bonita. Eu sou da igreja de Nossa Senhora do Rosário, porque a nossa igreja nos permite que nós tenhamos sempre o abraço acolhedor de uma mãe, e que se somos filhos no Filho de Deus, é por conta de Nossa Senhora, e desta forma nós temos também ela como nossa mãe. E aconteça o que acontecer, ela sempre estará conosco. É o nosso exemplo de como ser humano podemos verdadeiramente ser igreja, ser seguidores de Cristo e de vivermos uma vida cristã. Então, assim, peço a todos que rezem comigo uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, concebida sem pecado, Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,